Olá, professor, professora. É um prazer ter você aqui novamente neste módulo. Agora que você já acessou o material de estudo, vamos aprofundar um pouco mais, pois nosso objetivo é oferecer ferramentas e estratégias para enriquecer ainda mais o aprendizado dos estudantes. E aí, vamos ao desafio? Aqui você vai ver os seguintes assuntos: a narrativa, como ordenar a história, narrativa falada e escrita. Nas suas aulas, não se esqueça de fazer o uso de recursos midiáticos, explorando imagens, apresentações, vídeos, filmes e áudio e atividades que tragam debates sobre os temas de estudo. E, claro, utilize à vontade nossas orientações de ações. Vamos lá? O centro de toda a comunicação é a narrativa. Narrativa pode ser entendida por palavras, sejam elas escritas ou faladas, que contam a história em uma ordem que faz sentido ao público e o convence do motivo pelo qual é importante prestar atenção. Sem uma narrativa convincente, mesmo uma linda apresentação corre o risco de se tornar chata e fracassar. O tipo de fluxo usado na narrativa depende muito do público e da situação específica. Algumas perguntas que podem ajudar nesse processo. O público tem tempo ou está com pressa para ver os resultados? O público é novo e você precisa ganhar credibilidade? Você precisa da opinião dele? O público precisa tomar uma decisão? Como ordenar a história? Toda história precisa de uma ordem, ou seja, o caminho falado ou escrito precisa ter uma lógica ao longo da história, de modo que seja claro, sobretudo para o narrador. Caso contrário, a história não convencerá e não envolverá ninguém. Quer saber como organizar uma história? Uma delas é ordenar a narrativa cronologicamente. Vejamos os passos: identificar o problema, levantar os dados, analisar os dados, apresentar os resultados. Uma outra forma de ordenar uma história é começar pelo fim. Narrativa falada e escrita. Na narrativa falada, se você está fazendo uma apresentação, boa parte da narrativa será falada. Por outro lado, se estiver mandando um e-mail ou relatório, a narrativa será completamente escrita. Cada formato possui seus benefícios e desafios. Quando se trata de uma apresentação ao vivo, muito do seu storytelling será transmitido verbalmente. Por outro lado, se a comunicação ocorrer por e-mail ou relatório, toda a narrativa será feita pela escrita. Cada um desses formatos tem vantagens e desvantagens. Uma apresentação ao vivo traz a oportunidade de reforçar as palavras que aparecem na tela, com a ajuda da fala. Isso oferece a vantagem de poder responder perguntas e esclarecer dúvidas imediatamente, o que pode contribuir para a melhor compreensão do público. Existem outras formas de narrativa falada que podem ser consideradas, cada uma com suas peculiaridades. Por exemplo, nas videoaulas, a linguagem corporal e a expressão facial do narrador podem ser usadas para destacar pontos importantes e engajar o público. Em podcasts, a inflexão de voz e o ritmo da fala se tornam ferramentas essenciais para manter o público interessado. Nos discursos, seja em casamentos ou na política, o carisma do orador e a capacidade de se conectar emocionalmente com o público pode fazer toda a diferença. Cada formato de storytelling falado oferece diferentes maneiras de envolver e informar o público. O melhor método a ser usado depende do contexto e do público-alvo. Já na narrativa escrita, o apresentador não está presente para o esclarecimento das possíveis dúvidas. Por isso, pense em quais palavras precisam estar presentes. A escrita deve evidenciar uma ideia clara e relevante para o público. Como vantagem, é uma ótima alternativa
para obter a opinião de alguém que não conheça o assunto. Outro ponto importante é que, se a estrutura do roteiro estiver clara, o público poderá ir para o ponto de interesse diretamente. Vejamos um exemplo de uma situação aplicada na narrativa escrita. E-mails, cartas, bilhetes, notícias de jornal. Unindo tudo isso ao universo do Data Storytelling, vemos que a narrativa e a estrutura de uma história são cruciais para transmitir insights derivados de dados de forma eficaz. Uma narrativa sólida em Data Storytelling significa traçar um caminho lógico pelos dados, que leva ao público à conclusão desejada. Quando apresentamos a história dos dados de maneira falada, temos a oportunidade de usar nossas palavras e entonação para enfatizar pontos importantes, responder a perguntas e adaptar a narrativa ao feedback do público em tempo real. Na narrativa escrita de Data Storytelling, é preciso ser ainda mais claro e preciso na comunicação, pois não estaremos lá para esclarecer ou responder perguntas. Devemos garantir que insights e conclusões sejam facilmente compreendidos pelo texto e pelas visualizações de dados fornecidos. Então, seja falada ou escrita, a narrativa em Data Storytelling é uma ferramenta poderosa para transmitir informações, compartilhar insights e motivar a ação. Assim como numa história convencional, uma história bem contada de dados pode engajar seu público, deixar uma impressão duradoura e até inspirar a mudança. Momento de praticar. Depois de os estudantes aprenderem os assuntos que foram abordados aqui, é hora de aplicar algumas atividades com eles. Ao final, estimule-os a apresentarem e discutirem em grupo. Acesse os códigos QR a seguir para obter outros materiais de apoio. 5 técnicas narrativas para criar um bom storytelling. Storytelling. O que é storytelling? Como fazer storytelling na prática, passo a passo? Recapitulando, neste vídeo falamos sobre a narrativa, como ordenar a história e narrativa falada e escrita. Além disso, trouxemos algumas orientações para você colocar em prática com os estudantes. Foi um prazer enorme ter você conosco. Esperamos também que tenha gostado do conteúdo e que ele seja útil para as suas aulas. Até logo!